Galera, a HBO anunciou nesta semana uma tonelada de novidades sobre as séries e adaptações do universo de Game of Thrones. Algumas novidades foram excelentes e outras aí não agradaram tanto os fãs. Uma nova série chamada The Hat Knight, ou O Cavaleiro dos Sete Reinos, foi oficialmente encomendada e foi uma grande surpresa. Eu vou falar, pessoal, tudo sobre essa série, sobre a história, os personagens, os roteiristas, até porque a gente tem um Martin envolvido no roteiro, e também sobre as filmagens, produção e a data de estreia, é claro. Vamos comentar também aí sobre os rumos da tão aguardada série da Conquista de Aegon, e também de outras séries que tivemos novidades, como a série do Jon Snow e a do Corlys Velaryon. O vídeo de hoje, pessoal, tá cheio de novidades, então senta o botão no dedo do like aí embaixo, confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão, se o sininho tá ativado para você não perder nada do canal, e bora pro vídeo. Na última quarta-feira aconteceu o lançamento aí do novo serviço de streaming da Warner e da Discovery, o Max, que deve substituir a HBO Max ao longo desse ano e ano que vem. Eles falaram, pessoal, aí bastante de House of the Dragon nesse evento, de como a série foi um sucesso de crítica, audiência e público, e por isso eles estão dispostos a investir ainda mais nesse universo. A série anunciada se chama A Knight of the Seven Kingdoms, The Hat Knight, ou O Cavaleiro dos Sete Reinos, o Cavaleiro Andante numa tradução literal. O que eu posso dizer por enquanto, sem spoiler nenhum, pessoal, é que é uma história incrível. Os personagens são sensacionais, muito carismáticos, e eu fiquei muito empolgado mesmo de saber que a gente vai ver uma série com tudo isso adaptado em tela. Eu vou falar mais sobre essa série a seguir, porém antes disso eu queria falar sobre o destino da série da Conquista do Aegon. Havia aí nos últimos dias grandes rumores de que uma série e um filme envolvendo a Conquista seria anunciada nesse evento. No entanto, pessoal, nada foi dito sobre. Grandes fontes como The Hollywood Reporter e a Variety, que são grandes portais lá dos Estados Unidos, anunciaram que sim, a HBO estava discutindo até então a possibilidade de produzir uma série sobre a Conquista, porém nada foi pra frente. Eu sei que isso deixou muita gente triste, afinal é uma das histórias mais famosas entre os fãs de Game of Thrones, tanto dos livros quanto da série. E galera, primeiramente eu queria deixar bem claro pra vocês que isso não significa que a série foi cancelada ou que a HBO desistiu totalmente de adaptar a Conquista. Isso nunca. A Conquista dispensa apresentação aí pra vocês. É sim uma história fantástica pra ver nas telas, porém, no entanto, eu acredito, pessoal, que esse não é o momento certo para adaptar essa história. House of the Dragon, pessoal, já tá aí sendo adaptada nas telas da HBO e vai mostrar uma das maiores guerras que existem em toda a história de Westeros, com mais de 20 dragões envolvidos, e vai ter muita batalha, fogo e sangue. Então pensem que ficaria cansativo aí pro público acompanhar duas histórias que têm basicamente a mesma essência. Duas histórias sobre os Targaryens, sobre guerra, dragões e conhecer suas intrigas e tudo mais que a gente já conhece. São momentos diferentes na história de Westeros, eu sei, porém eu creio que se adaptassem as duas ao mesmo tempo, pessoal, ambas estariam perdendo, porque afinal nenhuma é inédita. Por isso, nesse momento, o Cavaleiro dos Sete Reinos, pra mim, foi a melhor escolha, e eu vou explicar por quê. É uma história com um tom totalmente diferente do que a gente vê na história da Conquista, ou até mesmo em House of the Dragon e em Game of Thrones. Vai ser uma história inédita em muitos sentidos. Eu tenho, pessoal, a total convicção que sim, a Conquista vai ser adaptada, porém provavelmente depois que House acabar, o que deve acontecer daqui uns 5 anos no mínimo. É bastante tempo, mas gente, acreditem, passa rápido. Pensem aí que em abril agora já tá fazendo 4 anos que Game of Thrones acabou, então não vamos ter que esperar muito mais tempo que isso. Fora que quanto mais tempo passar, melhor vai ser a tecnologia e os efeitos para adaptar a Conquista. Mais barato vai ser toda essa produção e mais tempo a HBO vai ter para lapidar essa série. Temos notícias também sobre a série do Jon Snow, que seria aí uma continuação da história do personagem com o próprio Kit Harington, após aí os eventos de Game of Thrones. Segundo o The Hollywood Reporter e a Entertainment Weekly, a série ainda tá em discussão. Resumindo, galera, ela não foi cancelada e nem aprovada, e sim está sendo moldada aí pelos produtores para uma possível apresentação para a HBO. Pessoalmente, eu não gosto muito dessa ideia da série, me julguem, afinal, o Game of Thrones teve um final terrível. Isso é indiscutível, eu tenho certeza aí que muitos de vocês concordam com isso, e para mim não existe conserto para aquilo. Não é uma série nova que vai resolver todos os problemas que a gente viu lá no último episódio da série, ou até na última temporada inteira. A única solução aí pro final de Game of Thrones, na minha visão, é o Martin, enfim,
terminar os livros de uma vez, aí sim, talvez a HBO poderia rebootar a série com base nos livros dele, com base na história original, e não inventando mais coisa que não existe nesse universo. Obviamente, né, galera, se uma série de Jon Snow acontecer, eu vou sim torcer pra dar tudo certo. Afinal, o Kit é um ator muito carismático e eu sou fã desse universo. Eu vou sim assistir e comentar com vocês, porém eu acho que a gente tem aí muitas outras histórias incríveis pra serem adaptadas. Outra série que tá no mesmo estágio é a série do Serpente Marinha, que abordaria aí as viagens do Corlys Velaryon pelos 7 mares durante a sua juventude. Pra mim, essa é uma série que deve acontecer só depois de House of the Dragon também. A história do Corlys, pessoal, aconteceria aí durante o reinado do rei Jaehaerys. Então é uma chance bem grande de a gente encontrar com outros personagens lendários desse universo e talvez até outros dragões com o próprio Velaryon. Essas duas produções aí estão em fase de discussão, porém agora eu vou falar da série que foi oficialmente confirmada, que é a série do Cavaleiro dos Sete Reinos, o Cavaleiro Andante. O Cavaleiro dos Sete Reinos, se vocês não conhecem, é uma série antológica de contos que narra as aventuras do Sr. Duncan o Alto com um menino chamado Egg. Duncan, pessoal, é um cavaleiro que cresceu com um menino órfão lá na Baixada das Pulgas. Ele era muito pobre e humilde e virou aí um dos cavaleiros mais respeitados dos Sete Reinos. Quando mais velho, o Duncan virou o escudeiro de um tal de Alan de Pennytree. Ambos iriam até um grande torneio que aconteceria num local chamado Asford Meadow. Porém, o Sr. Alan faleceu. O Duncan então resolveu lutar o torneio no lugar dele e no caminho, pessoal, ele conheceu o menino Egg, no qual o apelido significa ovo em português. Uma alusão é a cabeça raspada dele. Acreditando também ser um órfão da Baixada das Pulgas, assim como ele, o Duncan aceita o Egg como seu escudeiro e ambos aí começam a viver várias aventuras, uma longa jornada em Westeros. É uma história muito cativante, pessoal, uma visão muito diferente do que a gente viu em House of the Dragon, em Game of Thrones de Westeros, e eu tô bastante empolgado para ver como a HBO vai adaptar essa história. Eu não vou dar spoiler nenhum hoje sobre Duncan Egg, mas o que eu posso dizer, a história tem sim muitas reviravoltas, muitas surpresas sobre esses personagens, e a jornada deles é super importante para os eventos que a gente viu lá em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo. E falando nisso, pessoal, muita gente ficou confuso a respeito de quando essa história passa. Bem, ela começa aí no ano de 209 depois da conquista de Aegon, durante o torneio de Ashen Meadow, que por sua vez aí acontece aproximadamente 90 anos antes dos eventos de Game of Thrones e 80 anos depois do último episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Ou seja, gurizada, é uma história que tá bem aí entre as duas séries que a gente já conhece na HBO. Atualmente temos 3 contos já publicados dessas histórias: o Cavaleiro Andante, aí que leva o nome dessa primeira temporada, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. Eu estou deixando aí nos comentários o link para vocês adquirirem esses livros pelo melhor preço e ajudar o canal também. É só clicar nos links aí no comentário fixado no vídeo depois que acabar o vídeo. O George R. R. Martin, pessoal, fez um post lá no seu blog revelando vários detalhes super interessantes dessa série. Ele mesmo foi confirmado como um dos roteiristas dessa primeira temporada, junto com Ira Parker, que por sua vez foi roteirista do 4º episódio da primeira temporada de House of the Dragon. O Ryan Condon também deve participar da série, porém como produtor executivo. A primeira coisa que o Martin revelou é que esse título da série, pessoal, é provisório, ou seja, um título definitivo ainda vai ser anunciado pela HBO. Segundo ele, é possível que a série chame As Aventuras de Duncan Egg ou simplesmente Duncan Egg. Pessoalmente, eu acho muito melhor. É um título muito grande esse que a HBO anunciou e é até difícil a gente falar e do público que é mais leigo memorizar. Então, pessoal, comercialmente é um tiro no escuro dar um nome tão grande assim para uma série. Outro detalhe mega importante é que a primeira temporada dessa série vai ter 6 episódios e cada um dos contos publicados deverá ser adaptado em uma temporada. A HBO deu luz verde para a produção do primeiro conto aí numa série e o Martin mesmo revelou que acredita que é muito provável que, se a série tiver um bom desempenho, que os próximos contos também sejam adaptados. O Martin disse que gostaria de ver toda a história de Duncan Egg adaptada para TV. Porém, pessoal, temos aí um problema parecido lá com Game of Thrones, que é que nem toda a história tá publicada. O Martin planeja publicar mais alguns contos para finalizar a história dele, e ele disse que isso vai acontecer só depois que ele terminar Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera, fora o segundo volume de Fogo e Sangue. Não temos até agora nenhuma data de estreia para a série, muito menos para filmagens, porém o Martin disse que o roteiro já tá bem encaminhado e que o primeiro episódio já teve o seu roteiro finalizado. Eu acredito, galera, que é muito possível que essa série estreie entre a segunda e terceira temporada de House of the Dragon. Não é uma série muito complexa, a gente não vai ver dragões com cenários e castelos gigantes, então a produção é bem menor. Ela também vai ter
menos episódios, e algo interessante que eles até podem usar os mesmos cenários aí de House of the Dragon, como por exemplo, Red Keep será o mesmo aí que a gente viu em House. Então eu creio que a gente vai ter aí pelo menos uns 2 anos de produções e filmagens até a estreia. A segunda temporada de House estreia em 2024, isso não foi oficializado, mas é o que a HBO deixou entender, então pra mim essa série deve estrear um ano depois, chegando nas telas da HBO em 2025. E gente, tem House of the Dragon pra aproveitar, que vai ser insana. Eu fiz um vídeo falando sobre o suposto roteiro vazado da série, explicando como pode começar essa segunda temporada, e também outro vídeo cheio de detalhes da produção dessa segunda temporada de House of the Dragon, confirmados pela HBO. Cliquem aí no card pra conferir tudo isso que tá muito irado. Por enquanto era isso, pessoal. Valeu e fui!